Amados irmãos, nessa manhã ouviremos a palavra do Senhor no Salmo de número 133. Antes de ouvir a exposição e a própria leitura do texto, nós faremos a leitura de outros dois textos. O primeiro é em Levítico, capítulo de número 8, versículos de número 1 ao 12. Que trata sobre a consagração de Arão como sumo sacerdote, algo mencionado no Salmo de número 133. Disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu com um cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. Ele pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para consagrá-lo. Agora vamos ao Novo Testamento, a João, capítulo de número 17, vamos ler do João 17, versículo 20 ao 26. João capítulo 17 é aquilo que nós chamamos de a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, na qual ele orou não só pelos seus discípulos, mas também por nós, pela sua igreja. Especialmente, as palavras do versículo 20 ao 26 são a oração de Cristo por nós. E o que Cristo pede aqui é aquilo que é celebrado no Salmo 133, a unidade da igreja. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste
e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Agora, vamos abrir as nossas Bíblias no texto da pregação, o Salmo de número 133. Cântico de romagem de Davi. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ouviremos nesse instante, Senhor, a exposição da Tua palavra e sabemos que nós somos completamente dependentes do Senhor. Por isso pedimos que o Senhor, na sua bondade, na sua graça, conceda àquele que fala para que não fale de si mesmo, mas fale em nome de Cristo, para a glória de Cristo, de acordo com a palavra de Cristo. Que por meio da voz do pregador sejamos capazes de ouvir a voz do nosso supremo pastor, o teu Filho Jesus Cristo, falando-nos mais uma vez, e que nós tenhamos ouvidos atentos, corações humildes, disposição para nos submetermos e amarmos aquilo que Ele ama, desejarmos aquilo que Ele deseja. Concede, pois, a Tua bênção, enquanto a Tua palavra é pregada. Oramos em nome de Cristo, pelos méritos de Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, não há nada neste salmo que nos ajude a compreender o seu contexto histórico, a identificar com exatidão a ocasião de sua composição. No entanto, nós sabemos, como diz o início do salmo, este salmo foi escrito por Davi, o que sugere que tenha sido escrito depois que Davi reunificou o norte e o sul, o povo de Deus. Sabemos também que este salmo é um dos cânticos de romagem, como diz também no seu início, também conhecidos como cânticos dos degraus ou cânticos de ascensão. Estes salmos, os cânticos de romagem, vão do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses 15 salmos eram cantados pelo povo de Deus na Antiga Aliança
na medida em que eles saíam de suas terras, de suas cidades e vilas, de diferentes partes da nação, a caminho de Jerusalém, para as 3 grandes festas. O Salmo 133, então, celebra esse encontro, essa unidade do povo de Deus em torno da adoração a Deus em Jerusalém e em conexão com o ofício sacerdotal. Essa celebração da unidade é também um encorajamento para que ela fosse buscada e mantida. É por isso, então, que nessa manhã eu vos anuncio a palavra de Deus sob o seguinte tema: a celebração da unidade do povo de Deus. E nós veremos 3 pontos. O primeiro, o benefício e o prazer dessa unidade, versículo 1. O segundo ponto, as imagens que descrevem essa unidade, versículos 2 e 3. E o terceiro ponto, a bênção que se recebe nessa unidade, final do versículo de número 3. Então, em primeiro lugar, veremos o benefício e o prazer experimentados na unidade. Versículo de número 1, mais uma vez. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como vocês podem observar em nossas Bíblias, o texto começa com ó. No texto hebraico temos uma palavra que pode ser traduzida como eis ou veja, tem relação com o verbo ver, veja. Então essa interjeição, ela tem como objetivo chamar a atenção para a afirmação seguinte, como dissesse, aqui está uma coisa importante, uma coisa a ser considerada. Poderíamos ler então assim: veja como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Irmãos, aqui no Salmo, se refere à família maior, se refere ao povo de Deus reunido em torno da adoração. Então você pode ter uma imagem do que está falando, quando você pensa as pessoas saindo de suas cidades e vilas. Então imagine, crianças, vocês estão lá numa pequena vila em Israel, e de repente vocês começam a ouvir alguns cânticos. São os salmos dos degraus, os salmos de romagem. Então, crianças, vocês dirão: pai, mãe, os peregrinos que estão indo para Jerusalém estão passando por aqui. Qual o desejo, qual seria o desejo de vocês, crianças? Se não juntar-se à multidão indo para Jerusalém para cantar e adorar com o povo de Deus. Pois esta é a imagem dos irmãos que são o povo de Deus, reunidos de diferentes tribos, diferentes profissões, diferentes lugares, diferentes esferas da vida, reunidos em torno de um propósito: a adoração ao Senhor em Jerusalém, Sião. O salmista então diz: veja como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então temos esse verbo viverem. O verbo viver literalmente aqui significa habitar, morar. Isso traz a ideia de uma família, de uma convivência familiar, de pessoas que moram na mesma casa. E aqui não está dizendo que os irmãos todos moravam na mesma casa, mas quer implicar que eles têm um tipo de convivência familiar. Podemos pensar nas palavras viverem unidos os irmãos, então nesses termos: convivência familiar, amor fraternal, unidade espiritual, comunhão dos santos. São sinônimos. O salmista então descreve essa unidade por meio de 2 palavras: é bom e é agradável.
Veja, a unidade é boa. Em outras palavras, está querendo dizer que a unidade é benéfica. Ela faz bem a quem dela experimenta. Mais uma vez, crianças, vocês podem se lembrar do que Deus disse durante a criação, ao final de cada ato da criação, em Gênesis 1, quando Deus criava algo, no final de um dia, o que dizia? E viu Deus que isso era bom. É como se Deus estivesse dizendo: é assim que deve ser, no final de cada ato da criação. No Salmo 133, temos a mesma palavra. Quando os irmãos vivem em união, isso é bom. É assim que deve ser. É claro que sabemos que a unidade nessa vida, por causa do pecado, nunca será perfeita. No entanto, ela pode ser experimentada na medida em que nós nos submetemos a Cristo. E quem a experimenta, logo percebe e dirá: viver em comunhão é algo bom, é benéfico. O salmista diz: veja, a unidade também é agradável. Essa palavra agradável, ela tem uma gama de aplicações. Ela pode se referir a algo que é belo, a um som agradável, a algo que é delicioso, alguma coisa doce. Portanto, não é só que a unidade do povo de Deus na comunhão dos santos comunica um benefício, mas ela é também prazerosa. Ela comunica prazer. Então, diante dessas duas palavras, devemos reconhecer o mal dos nossos tempos. Muitas vezes você ouvirá pessoas, e talvez você já fez isso, falarem da igreja como algo desagradável e ruim. Algo que não faz bem. Tenho que congregar, né? Mas, puxa, se eu pudesse, igreja é problema. Igreja é só confusão, igreja é complicado, é algo ruim, é desagradável, não traz alegria. E muitas dessas pessoas tiveram decepções em falsas igrejas e adquiriram uma postura negativa em relação à igreja. Mas muitas outras tiveram essas decepções em uma igreja fiel na doutrina, porém com problemas na comunhão. E embora seja verdade que a igreja tenha suas falhas, nenhuma igreja terá comunhão perfeita neste mundo. Mas eu quero que vocês pensem sobre isso. O Espírito Santo nos ensina no Salmo 133 e em muitas outras passagens que a comunhão do povo de Deus em torno do objetivo da adoração a Deus é algo bom e agradável. E tenha certeza, o Espírito Santo não mente. Isso é verdade. Então, se não sabemos nada sobre os benefícios e o prazer da unidade, experimentada como irmãos, a comunhão dos filhos de Deus, pode ser que seja um problema na igreja. Uma igreja que não está procurando viver de acordo com as Escrituras sagradas. Mas também pode ser que o problema sejamos nós. Por exemplo,
Se todas as pessoas de uma igreja estão todas elas reclamando e dizendo que elas nunca experimentaram os benefícios e o prazer da unidade em Cristo, é muito provável que o problema seja de fato na igreja como um todo. Mas, se a maior parte da igreja diz experimentar alegria na comunhão, experimentar o prazer e o benefício da comunhão, e eu falo de maneira negativa sobre essa comunhão, é muito provável que o problema esteja em mim e não na igreja. Aqui podemos ilustrar isso pensando naquela prova que Gideão fez. Vocês lembram disso? No livro de Juízes, tem duas partes dessa prova, mas uma parte da prova é: Gideão colocou um novelo de lã e disse: Senhor, que ao redor desse novelo tudo esteja molhado pelo orvalho e o novelo fique seco. Há a possibilidade de ser um novelo seco numa igreja molhada. Há a possibilidade de não experimentar a comunhão dos santos numa igreja que tem a comunhão dos santos. Então devemos examinar os nossos corações com extremo cuidado nessas questões. Devemos nos perguntar: o que pode ser dito a respeito da vida desta congregação? Pela graça de Deus, temos desfrutado de comunhão, de convivência familiar, de unidade espiritual, da comunhão dos santos. O Espírito Santo poderia apontar em nossa direção e dizer: veja como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Poderia apontar em nossa direção e dizer isso? Assim sendo, também devemos nos perguntar: o que dizem seus irmãos? Quando você conversa com seus irmãos, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo: oh, meu irmão, como é bom e agradável estarmos juntos. Mas então eu pergunto a você: o que você tem dito sobre a comunhão desta igreja? Você conhece a sua doçura? Esta comunhão lhe tem feito bem? Você a experimenta quando nos reunimos em torno da adoração a Deus? Você a experimenta à mesa quando a hospitalidade é praticada? Você pode vê-la na convivência com os irmãos? Como vosso pastor, eu tenho ouvido vosso testemunho de que, ainda que de maneira imperfeita, em certa medida, as palavras do Salmo 133 têm se tornado uma realidade nessa comunhão. E é claro, isso não acontece de maneira perfeita. Há muitas coisas que devem ser corrigidas. Mas se Deus nos deu experimentar os benefícios e o prazer da comunhão, eis o que devemos fazer. Devemos celebrar diante do Senhor. Devemos dizer: é boa, é agradável, apesar de não ser perfeita. Não devemos chamar de amargo o que Deus chama de doce. Não chame de ruim o que Cristo tornou benéfico. Se encontrar falhas na comunhão da igreja, você certamente as encontrará. Ajude a corrigi-las, porque isso também faz parte da comunhão. Mas, ao falar da igreja, não fale em termos negativos. Glorifique a Cristo, celebre a comunhão do Espírito Santo. Agora,
para ilustrar o benefício e o prazer da unidade, Davi nos oferece duas imagens. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. As imagens que descrevem a unidade. Vejamos os versículos 2 e 3. Veja, temos símiles. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. As imagens oferecidas pelo Salmo podem soar estranhas aos ouvidos modernos. Crianças, imagine que vocês estivessem conversando com um colega que não é aqui da igreja. E você dissesse: olha, a comunhão em nossa igreja, sabe como é? É como um perfume que corre pela barba do pastor. É como a grama molhada do quintal do vizinho. A outra criança, eu acho que vai rir. Que é isso? O que você está falando? Perfume correndo pela barba do pastor? Não é? Talvez algumas crianças até dirão: ué, o seu pastor tem barba? Portanto, para entender essas imagens, nós precisamos cavar um pouco mais, por causa da distância que estamos. Então, em primeiro lugar, a nossa unidade espiritual é descrita aqui como óleo precioso. O salmista compara, então, a unidade do povo de Deus ao óleo sacerdotal. Conforme Êxodo capítulo 30, versículo 22 ao 33, você pode ler em outro momento, os ingredientes para a composição desse óleo foram ordenados por Deus. A fórmula da composição foi ordenada minuciosamente, especificada pelo próprio Deus. Além disso, Deus ordenou que esse óleo fosse de uso exclusivo das coisas e das pessoas relacionadas ao serviço no santuário, no tabernáculo, do templo. Não podia usar em casa. O salmista fala então do uso desse óleo na consagração de Arão ao serviço a Deus, tal como acabamos de ler em Levítico, capítulo de número 8. Esse óleo perfumado e santo foi derramado com profusão sobre a cabeça de Arão, o sumo sacerdote, e então foi escorrendo, na medida em que escorreu para a sua barba, difundiu-se por todos os lados o seu aroma refrescante. Escorreu então de sua barba e chegou até as vestes de Arão, o que implica que também escorreu até o seu peitoral, que está logo abaixo de sua barba. O peitoral é onde estavam as 12 pedras preciosas que representavam as 12 tribos, o povo de Deus. Assim, o sumo sacerdote Arão recebeu não só ele a unção, mas como cabeça sacerdotal, como mediador do povo de Deus, por meio de sua consagração, ele prefigurou a consagração de todo Israel. Como diz Êxodo 19:6, vós me sois reino sacerdotal e nação santa. Era o chamado para que toda a nação fosse sacerdote. Portanto, a imagem do óleo precioso não comunica somente a ideia de algo perfumado, refrescante, agradável e benéfico, mas o óleo comunica a ideia da consagração ao serviço a Deus. E isso se torna mais claro quando observamos que essas imagens são sombras de realidades superiores. O óleo derramado sobre a cabeça de Arão
representa o Espírito Santo, queria indicar que Arão seria capacitado pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ofício. Mas o próprio sacerdócio de Arão era apenas um ministério preparatório para o sacerdócio definitivo e superior do nosso Senhor Jesus Cristo. Em seu batismo, Jesus foi ungido não com a figura do óleo, mas com a realidade. Ele recebeu o próprio Espírito Santo, tal como fora anunciado. Ele é o ungido, ele é o Cristo, o Messias. Como nosso sumo sacerdote, depois de oferecer a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados, Jesus Cristo agora vive para interceder pelos seus. E depois de sua ascensão no céu, ele derramou tal como óleo precioso sobre sua igreja, o seu Espírito Santo. A unção que ele recebeu desceu, por assim dizer, para aqueles que ele carrega em seu peito, a sua igreja. E isso, meus irmãos, aconteceu no dia de Pentecostes. Pela intercessão de Cristo, nosso sumo sacerdote, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, para que servíssemos a Deus como profetas, sacerdotes e reis. Como diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado para ungir a igreja de Cristo. Mas Atos 2 descreve não somente o derramamento do Espírito Santo, mas os efeitos deste derramamento. Quando os crentes foram ungidos com o Espírito Santo, eles experimentaram a mais agradável, a mais benéfica e doce comunhão no Senhor. Eis o que se lê em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Atos 2:44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 4:32, da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerou exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. A narrativa de Atos está dizendo: veja o que acontece quando pessoas são cheias do Espírito Santo. Elas pulam, elas gritam, elas batem com a cabeça na parede, elas rolam pelo chão. Não. Elas começam a experimentar uma comunhão doce, agradável e benéfica. Meus irmãos, eu espero que vocês sejam capazes de perceber essas conexões e observar que o Espírito Santo, em Atos 2, ao descrever o que acontece logo após a descida do Espírito Santo, está dizendo as mesmas coisas do Salmo 133. O Espírito Santo, no relato de Atos 2, está dizendo: veja como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, quando nós reunimos todas essas conexões, chegamos à conclusão de que a comunhão dos santos é como um perfume agradável, que atesta que nós recebemos a unção do Espírito Santo. A comunhão dos santos é como uma evidência de que realmente nós fomos consagrados ao serviço a Deus.
Então todos que têm a Jesus Cristo como seu sumo sacerdote na nova aliança, recebem o Espírito Santo, como uma dádiva derramada do céu, desde o nosso cabeça. E o Espírito Santo não só nos habilita para o exercício do nosso tríplice ofício, como profetas, sacerdotes e reis, mas também o Espírito Santo opera em nós, nos unindo em amor fraternal. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 3, se refere à unidade cristã, chamando-a de unidade no Espírito. Não somos nós que a produzimos, ela vem de Deus, o Espírito Santo. E o que se pode dizer sobre essa unidade que vem de Deus é que ela é benéfica e prazerosa. Ela é como um perfume que impregna todos aqueles que possuem o Espírito Santo. Mas há uma outra imagem em nosso texto. Nossa unidade espiritual é como o orvalho do Hermon. Então saímos da imagem de uma cerimônia religiosa para a imagem geográfica. Davi menciona o Monte Hermon. A palavra Hermon significa santuário. Esse monte possui 2.814 metros. A neve está sempre cobrindo os picos do Monte Hermon. E dali faz cair por toda a região um orvalho que nutre. Seu gelo derretido é uma das principais fontes do Rio Jordão. Esse orvalho do Hermon é basicamente uma coisa conhecida na cultura judaica. É um refrigério para toda a região. É por meio desse orvalho que a vegetação revigora, é sustentada mesmo durante o verão. Esse orvalho é algo a respeito do qual se pode dizer é bom e agradável. Mas o salmista fala sobre outro monte. Ele fala sobre um monte em Jerusalém, o Monte Sião. Ele diz, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. E aqui devemos entender, o Monte Hermon está no extremo norte da nação. O Monte Sião está para o sul. Há uma diferença de cerca de 200 quilômetros entre o Hermon e o Monte Sião. O orvalho do Hermon não cai sobre o Monte Sião. Assim, provavelmente, a ideia aqui, ao descrever dessa forma, é de dizer que assim como há orvalho no Monte Hermon, também Deus faz que haja orvalho sobre o Monte Sião. Em outras palavras, a ideia é: o orvalho refrescante não é apenas para o norte, é também para o sul, é para todo o povo de Deus. Amados irmãos, a ideia transmitida pela imagem do orvalho é que a unidade do povo de Deus é nutritiva, refrescante e vivificante. Crianças, vocês já foram em uma montanha? Vocês já saíram da cidade e foram até o campo? Chegaram até uma região de montanhas? Vocês experimentaram e respiraram aquele ar agradável e refrescante? Essa é a ideia aqui. A nossa unidade espiritual, a nossa comunhão no Espírito Santo é revigorante, é vivificante, é nutritiva. Então vamos pensar sobre isso, meus irmãos. Tal como no Salmo 133, no contexto da adoração. A cada semana, nós trazemos a este local de reunião as nossas vidas ocupadas, estressadas, cheios de preocupação, ansiedade, contas para pagar, problemas para resolver. E então, você às vezes pode chegar à reunião solene, ao encontro, à comunhão dos santos, com a sua bateria, para usar uma linguagem moderna, bem fraca. Mas aí então você chega com sua vida
ocupada e estressada para a assembleia solene no dia do Senhor. E você sabe que Deus está dizendo a você: pare. Eu preciso fazer umas obras em sua vida. Eu preciso corrigir algumas coisas. Eu preciso oferecer instrução e consolo, correção e confiança. Então o Espírito Santo de Deus começa pela comunhão dos santos, pelo culto solene, pelo encontro do povo em adoração diante de Deus, a oferecer-nos a sua bênção, a abençoar-nos com revigoramento. Então podemos sair daqui vivificados, renovados, encorajados e prontos para cumprir o nosso tríplice ofício. Portanto, meus irmãos, não subestimem, não menosprezem a importância da assembleia solene, da congregação reunida diante de Deus. Não menospreze o nosso encontro. Há algo no nosso encontro que você não encontrará sozinho em sua casa de joelhos. E isso não é porque o pastor quer, é porque Deus ordenou assim. Viverem unidos é o propósito de Deus. Então, pela intercessão de Cristo, quando nós nos reunimos, Ele derrama refrigério, consolo, vigor. Deus concede sua bênção à sua igreja reunida. Isso nos leva finalmente ao nosso último ponto. A bênção que se recebe na unidade final do versículo 3. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, ainda no versículo 3, ao falar sobre os montes de Sião, o salmista completa dizendo: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sião é o nome de um dos montes em que estava edificada a cidade de Jerusalém. Aqui é colocado no plural, os montes de Sião, para se referir à cidade de Jerusalém e aos montes ao seu redor. Sião é, portanto, um sinônimo para Jerusalém, a cidade que se tornou o centro político e espiritual de Israel. E Sião é um dos tópicos favoritos dos cânticos de romagem. Os cânticos de romagem aspiram pelo encontro solene, pelo culto a Deus, pela adoração ao Senhor, pelo encontro com o povo de Deus. E além do Salmo 133, mais 2 salmos vinculam Sião com a bênção do Senhor. Um dos salmos nós cantamos, o 128. O Senhor te abençoe desde Sião. E o outro, espero cantaremos em breve, Salmo 134, versículo 3. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Esses salmos estão sugerindo a ideia de que Sião era o lugar onde Deus tinha um encontro especial com seu povo e lhes concedia suas bênçãos. Na verdade, Davi utiliza uma palavra mais forte. Ele diz que em Sião Deus ordena o Senhor a sua bênção, quer dizer, Ele manda, Ele decreta. Essas bênçãos ordenadas por Deus em Sião são resumidas na expressão final do Salmo: vida para sempre. Mas você não deve pensar que temos aqui duas coisas, que temos aqui a bênção ordenada e a vida para sempre. Não são duas coisas. Isso fica evidente quando você olha outras traduções, que traduzem a parte final do versículo 3 da seguinte forma: a bênção da vida para sempre. A bênção da vida para sempre. Outra versão diz, a bênção, vírgula, a vida para sempre. Então aqui, vida para sempre, é o resumo de todas as bênçãos que Deus ordena para o seu povo. Essa vida para sempre é a vida permanente em Deus. E na linguagem do Novo Testamento diremos, é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora precisamos pensar então nos
no significado dessas palavras finais do Salmo 133. Ao se referir à cidade de Sião, Jerusalém, o salmista não tem em mente meramente localização geográfica e construções, mas ele tem em mente os habitantes, o povo de Deus em Jerusalém. É por isso que também no Novo Testamento, por exemplo, na carta aos Hebreus, o Espírito Santo se refere à igreja como a Sião celestial, a Jerusalém celestial. A ideia é de que quando então o povo de Deus se reúne, quando o povo de Deus vive em unidade, Deus decreta a sua bênção sobre o seu povo. Sem dúvidas. Então a bênção neste salmo tem como sua fonte o próprio Deus. A bênção é uma questão da ordem de Deus. Observe que o óleo mencionado foi elaborado conforme a ordem de Deus. O orvalho é dado pela providência de Deus. E como ouvimos, o verbo descer, desce, repetido 3 vezes, enfatiza que vem do alto para baixo. O óleo, o orvalho, tudo isso procede de Deus. Mas onde ordena Deus sua bênção? Se vamos responder a essa pergunta nos termos do Novo Testamento, teremos que dizer que Deus ordena a sua bênção sobre Sião. A Sião do Novo Testamento é a igreja de Cristo. Deus ordena, Deus decreta sua bênção sobre sua igreja. A própria unidade da igreja, a comunhão dos santos, é uma bênção que chega até nós. E quando essa bênção da unidade é decretada sobre nós, outras bênçãos virão, outras bênçãos preparatórias para a bênção final. Qual é a bênção final, meus irmãos? A bênção final é a vida eterna em Cristo Jesus. Então agora, eu quero que vocês ouçam com a máxima atenção e vejam como é doce esse pensamento. Deus decretou dar suas bênçãos sobre sua igreja. E a primeira bênção que nós recebemos, que é o fundamento de todas as demais bênçãos, é que nós recebemos um sumo sacerdote perfeito e maior do que Arão e Melquisedeque. O nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem recebemos a vida eterna. Eis a maior de todas as bênçãos. Ele deu sua vida por nós e por isso agora nós somos dele. Estamos sob seus cuidados, estamos sob sua intercessão, somos como pedras preciosas em seu peito. Ele sempre nos tem em sua lembrança, Ele nunca esquecerá o nosso nome, Ele nunca desprezará as nossas necessidades. Esse sumo sacerdote, diz a carta aos Hebreus, vive para interceder por nós. Ele nos ama. E por isso, antes de sua morte na cruz, Ele orou por seus discípulos e orou por nós. Ele orou por aqueles que haveriam de crer nele. Ele orou para que nós experimentássemos uma unidade, tal como a unidade que existe na comunhão das 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele orou e disse: a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Para que isso se concretizasse, Ele derramou sobre nós o seu Espírito Santo, no qual temos a unidade do Espírito, a comunhão do Espírito Santo. Recebemos todas essas bênçãos
não só para termos comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo para ter comunhão com aqueles que fazem parte da família de Deus, nossos irmãos. Então entenda bem, meus queridos irmãos, a vida eterna que nos é dada em Cristo Jesus é, sem dúvida, a vida de comunhão com o Pai, o Filho, o Espírito Santo e todos os demais filhos de Deus. Assim sendo, agora, quando nós estamos vivendo em comunhão, agora, quando vivemos essa comunhão imperfeita, com fraquezas, comunhão até na qual nós chegamos a nos ferir, a nos decepcionar mutuamente, mas ainda assim é a comunhão dada pelo Espírito Santo. Quando nós estamos agora buscando e vivendo esta comunhão, estamos recebendo, por assim dizer, as gotas do orvalho celestial que antecipam a chegada de uma chuva torrencial. A comunhão de agora é a antecipação da vida eterna. E se você quer a vida eterna, você irá querer também a comunhão dos santos. Agora somente caem gotículas. Mas, meus amados irmãos, quando Jesus Cristo voltar, a chuva será derramada completa e plenamente, e nós nos amaremos perfeitamente. Não haverá mais o pecado, não haverá mais as opiniões diferentes, não haverá mais as contradições, não haverá mais a busca pelo interesse próprio, não haverá mais o individualismo, não haverá mais todos os outros pecados que nos separam. Haverá uma chuva torrencial e nós nos amaremos fraternalmente. Seremos um em Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, quando nos reunimos aqui para o culto solene, quando por outros meios desfrutamos da nossa comunhão, quando demonstramos amor fraternal, Deus está derramando suas bênçãos benéficas e prazerosas sobre nós, como que a antecipar as bênçãos finais da vida eterna. Tenho então perguntas para vocês. E eu espero que você responda em seu coração. Cristo Jesus é seu sumo sacerdote? Segunda pergunta: você tem o Espírito Santo? Então não tenha dúvidas de que Deus deseja que você experimente a doçura, a beleza, o benefício da comunhão fraternal. O Salmo 133 nos oferece as palavras para louvarmos a Deus por tais bênçãos. Mas o Salmo 133, acho que eu falei o 73, né? O Salmo 133 nos oferece as palavras para louvarmos a Deus por tais bênçãos. Mas ele também deve nos levar ao desejo maior por essa comunhão. Ele deve nos levar a empreender um esforço diligente, como está em Efésios 4, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eis o que nos diz o Espírito Santo. Então, celebremos, irmãos. Temos um sumo sacerdote que orou por nossa unidade, e as orações dele sempre são respondidas. Temos a dádiva do Espírito Santo
para nos conduzir à obediência. Alegrem-se pelo que já possuímos em Cristo. Revigorados então nessa manhã, renovemos, irmãos, os nossos compromissos de amor, de serviço, de hospitalidade, de comunhão fraternal. Que em meio a um mundo individualista, essa igreja demonstre ser uma congregação a serviço de Deus, por meio da comunhão. E que as pessoas, ao olharem para nós, possam ser impulsionadas a dizer: veja como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que assim seja, por causa de Cristo, em Cristo e para a glória de Cristo. Amém.